Meu nome é Jorge, 68 anos. Um currículo de vida com mais páginas do que reconhecimentos. E talvez seja exatamente por isso que doeu tanto. Não o corte, nem os pontos que ardiam quando eu tentava respirar, mas a ausência, o buraco escuro que se formava cada vez que o celular piscava. Não com uma mensagem, mas com propaganda de farmácia, de plano funerário ou alertas do banco. O que eu queria ver era o nome da minha filha, mas o que eu via era só silêncio. A internação aconteceu rápido. Em menos de 2 dias, fui parar na mesa de cirurgia, e da cirurgia direto para a UTI. Disseram que foi por segurança, por causa da idade, dos riscos. Fiquei zonzo por horas, os olhos ardiam, a boca seca, a cabeça latejava. Quando recobrei algum grau de lucidez, a única coisa que pedi foi meu celular. Me trouxeram. Estava com 8% de bateria. Eu segurei com a mão tremendo e digitei com calma no grupo da família. Estou na UTI, complicações na cirurgia. Por favor, orem por mim. Enviado. Hora 06h14 da manhã. Ninguém visualizou. Eu deixei o celular sobre a bandeja ao lado, virado para cima, esperando alguma notificação. Nada. Durante a manhã, a enfermeira veio checar meus sinais. Disse que os batimentos estavam altos. Eu apenas sorri. Disse que devia ser efeito da anestesia. Mas no fundo, eu sabia que era ansiedade. Ansiedade por não saber se minha filha Bianca, minha única filha, sequer tinha lido o que mandei. Passaram-se 4 horas. 5. Depois 7. Às 13h41, meu celular vibrou. Era ela. Finalmente. Abri a notificação com um alívio quase infantil. Mas não era resposta. Era uma sequência de fotos. Eu nunca vou esquecer o que vi. A primeira, ela sorrindo, bronzeada, com um chapéu branco e um drink colorido na mão. A legenda dizia: solzinho merecido, né? A segunda, meu genro César, dentro de uma piscina de borda infinita com a frase: relaxar é preciso. A terceira, a que me fez desviar o olhar da tela. Minha neta, com 3 anos, sorrindo em frente a uma piscina infantil, segurando uma boia de unicórnio. Era o paraíso. Enquanto eu estava aqui, entubado, nenhuma palavra sobre mim. Nenhuma menção à mensagem que eu mandei. Eu rolei o grupo e percebi que a minha mensagem seguia lá, não lida. As fotos tinham sido enviadas diretamente no grupo da família. Eles viram o alerta, viram o nome pai e ignoraram. Preferiram postar, se exibir, compartilhar o momento de lazer, como se eu não existisse. Como se um pai em UTI fosse algo normal, corriqueiro, descartável. Eu respirei fundo. Ou tentei. O oxigênio me lembrava que nem isso eu conseguia fazer sozinho. Lembrei que o motivo da cirurgia era para remover um tumor benigno que crescia perto do fígado. A médica disse que era arriscado, mas que a chance de cura era alta. Mesmo assim, a recuperação seria longa. Exigiria paciência, força, cuidado. Eu imaginei que seria amparado, que Bianca ao menos apareceria por 15 minutos, que César traria a neta para segurar minha mão, que alguém me olharia nos olhos e dissesse: você não está só. Mas ali eu entendi. Eu estava só. Na manhã seguinte, a enfermeira me perguntou se alguém viria me visitar. Eu disse que não sabia. Ela fez um carinho no meu ombro e respondeu: se precisar, sou boa de conversa. Aquilo me desmontou mais do que qualquer bisturi. Era uma estranha me oferecendo humanidade. Enquanto minha filha me oferecia silêncio. Passei os dias seguintes assistindo ao ventilador de teto da enfermaria girar lentamente, ouvindo as rodas dos carrinhos de medicação rangerem pelo corredor. Toda noite, o mesmo ritual. Olhava o celular, checava o grupo e via mais fotos da viagem. Eles estavam em Balneário Camboriú, um resort à beira-mar. Um lugar que, por ironia, eu mesmo ajudei a pagar anos atrás, quando Bianca e César compraram um pacote de férias parcelado. Eu entrei como fiador. Claro que entrei. Era o pai, era o avô, era o bobo. No 5º dia, minha pressão caiu. Tiveram que me levar novamente para a observação. Um dos enfermeiros disse que eu parecia ansioso. Eu sorri. Talvez eu só esteja acordando para a vida. Não era ironia. Era diagnóstico. Eu tinha passado uma vida acreditando que dar era garantia de receber, que presença gerava gratidão,
que o amor de um pai virava um escudo quando a idade chegava. Eu estava errado. O amor, quando não é retribuído, vira uma algema. Fiquei 2 semanas no hospital. Ninguém apareceu. Nenhuma ligação. Apenas mensagens automáticas de bom dia nos grupos, memes sobre política, vídeos engraçados. Um deles, compartilhado por César, era de um idoso caindo da cadeira num churrasco. Risadas, emojis. Eu vi aquilo e pensei, é assim que eles me veem? No 15º dia, o médico disse que eu podia receber alta em breve, mas precisaria seguir, tomando uma série de remédios fortes por no mínimo 3 semanas. Perguntou se eu teria alguém em casa para ajudar. Eu apenas disse, tenho vizinhos. Ele não perguntou mais. Saí do hospital no 17º dia. Chamei um carro por aplicativo. Entrei sozinho, com uma sacola de roupas sujas, outra de remédios e uma pasta de exames que parecia pesar mais que meus ossos. O motorista me ajudou a entrar em casa, mesmo sem precisar. Agradeci. Deixei 10 diários de gorjeta. Porque gentileza ainda vale mais que herança. Entrei, fechei a porta. Sentei devagar no sofá. E só ali percebi o que o hospital não conseguiu. Curar. A ausência de ser importante para alguém. Nos dias que seguiram, nenhuma mensagem perguntando se eu precisava de algo. Nenhum como você está. Nenhuma visita. Era como se eu tivesse desaparecido e ninguém tivesse notado. Foi só 3 semanas depois, ainda em recuperação, com os remédios espalhados na mesa da sala e uma garrafa térmica de chá, pela metade, que meu celular começou a vibrar de forma incontrolável. 68 chamadas não atendidas. A tela travou de tanta notificação. O nome de César piscava em vermelho. Uma mensagem destacada no topo. Por favor, atende. Isso é grave. E logo abaixo, um pedido de Pix no valor de 7 mil dólares. Eu respirei fundo. Não por pressa, por raiva contida. E atendi, porque ali a história realmente começava. Quando atendi, a ligação caiu. Na tela, mais mensagens se acumulavam como formigas em volta de um resto de comida esquecida. Atende, pai. Pelo amor de Deus. É urgente, Jorge. Preciso falar com o senhor agora, sério mesmo. E por fim, o mais direto de todos. Faz um Pix de 7 mil, depois a gente conversa. Era o César, meu genro. O mesmo que dias antes postava vídeos dentro de piscina com a legenda Vida de Rei. Agora escrevia como se fosse o fim do mundo. Eu respirei fundo, olhei para o teto e voltei a ligar. 1, 2, 3 tentativas. Na 4ª ele atendeu. Graças a Deus. Foi a primeira coisa que ele disse ofegante. Pai, quer dizer, seu Jorge, a gente está numa situação muito complicada aqui. Você não faz ideia. A voz era de desespero forçado. Não era aquele grito genuíno de quem perdeu alguém. Era a aflição de quem foi pego sem saída. Fala, eu disse com a mesma frieza que usei para guardar meus remédios naquela manhã. A Bianca, a gente teve um imprevisto, um gasto e... Pai, a gente precisa de ajuda. Mas é coisa rápida, é só uma transferência, um empréstimo. Juro, a gente devolve assim que o banco liberar. O banco, sempre o banco. Quando eles querem viajar, é o cartão. Quando querem fazer plástica, é o parcelado. Mas quando a corda aperta, é o velho que vira banco. Ele continuava falando, tentando montar uma desculpa que se sustentasse. Foi uma taxa de multa. Um negócio do condomínio aqui. Um erro da administradora, mas... Se a gente não pagar hoje, vamos ser despejados. A palavra bateu forte. Despejados. Eu conheço essa dor. Já passei perto. A diferença é que, quando fui ameaçado com despejo, eu vendi minha moto. Eu não pedi Pix. Eu agi. E a Bianca? Perguntei. Silêncio. Por 3 segundos ele travou. Depois disse. Ela tá muito nervosa. Não conseguiu falar. Mas tá aqui. Tá ouvindo. Quer falar com o senhor? Eu não respondi. Porque sabia que era mentira. Se ela quisesse falar, teria falado. Ela tinha meu número. Tinha minha voz. Tinha minha dor. Mas naquele hospital, o que ela me mandou foi uma sequência de fotos com legenda de novela de verão. Aproveitando um solzinho. Merecido, né? Uma frase que ela escreveu no grupo da família enquanto eu estava entubado. Eu estou na UTI, por favor, orem por mim. Foi isso que escrevi.
com dedos fracos, com medo real de não voltar. Eu me lembro exatamente da sensação de enviar aquela mensagem. Era como soltar um grito no fundo do mar. E o que eu recebi em troca? Selfies, filtros, stories, sorrisos, como se minha existência tivesse virado rodapé de feed. Pai, só o Senhor pode nos ajudar agora. Juro que depois a gente conversa sobre tudo, ele insistiu. 7.000 reais a gente devolve até o fim do mês. E aí caiu a ficha. Não era a primeira vez. O tom da voz dele não era de alguém em emergência. Era de quem já fez isso antes, de quem já sabia o caminho da manipulação. Respirei fundo. Tentei lembrar quando começou. A primeira vez que pedi para Bianca me ajudar com um exame e ela disse que estava ocupada. A vez em que chamei para almoçar e ela respondeu: esse fim de semana não dá. O César tá exausto. E todas as vezes que me esquivei de ver verdade, na falta dela para não doer. Mas agora doía. Cada vírgula. Você quer o Pix, César? Perguntei. Ele se animou. Se o senhor puder, eu juro vai salvar a gente. A Bianca agradece. A gente te ama. O senhor sabe disso, né? A palavra amor dita desse jeito me causou enjoo. Amor não é lembrado na véspera da fatura. Amor é presença. É visita no hospital. É uma ligação às 7 da manhã dizendo, fica firme. Eu não disse sim, nem não. Apenas pedi, manda as informações. E desliguei. Minutos depois, recebo a chave do Pix. E junto com ela, mais 2 mensagens curtas da Bianca. A primeira, pai, desculpa não ter falado antes. A correria aqui tá insana. A segunda, uma foto da neta com uma carinha triste, segurando um desenho rabiscado. A legenda dizia, vovô, ajuda a gente. Tinha até um coração desenhado. Um apelo emocional pintado com tinta infantil. Não respondi. Abri o armário. Peguei a caixa onde guardava documentos antigos e lá estava ela. A pasta com os comprovantes da viagem deles. Quem pagou as taxas do resort? Quem adiantou a parcela? Do carro novo? Quem deu entrada no primeiro apartamento quando os dois diziam que ninguém ajudava? Eu. E mesmo assim, fui deixado sozinho numa maca, olhando para o teto, enquanto eles brindavam com caipirinha. Peguei meu caderno de anotações, aquele mesmo que usei quando tive minha primeira crise de ansiedade anos atrás. Escrevi uma frase, no topo da página: quem não ora por mim na dor não merece o conforto da minha paz. E comecei a anotar datas, nomes, valores. Eles acham que minha memória é fraca, que meu coração é mole, que minha vontade é manipulável. Mas esqueceram de uma coisa: o idoso que eles acham que está morrendo está apenas acordando. Transferência? Não fiz naquele dia, nem no outro. Esperei. Esperei o suficiente para ver o desespero aumentar. E junto com ele, os erros começarem a aparecer. No terceiro dia, recebi outra ligação. Mas dessa vez não era pedido. Era explicação. E no meio da conversa, eles deixaram escapar algo que mudaria o rumo de tudo. Uma palavra. Um contrato. Um documento que eu, supostamente, havia assinado. E foi aí que eu entendi. O Pix não era o problema. Era o rastro dele. E eu estava prestes a segui-lo. Fui liberado numa quinta-feira nublada, depois de 19 dias de internação. A enfermeira-chefe me entregou os papéis da alta com um sorriso honesto, mas cansado, daqueles que já viram gente demais ir embora sem ninguém para buscar. Seu Jorge, o senhor vai precisar continuar os remédios em casa, certinho? Tá tudo anotado aqui. Eu apenas assenti. Ela perguntou se alguém vinha me buscar. Eu respondi que sim, mesmo sabendo que não. Do lado da cama, 2 sacolas de supermercado, improvisadas como mala. Uma com roupas, a outra com frascos, caixas, bulas dobradas. E o celular na mão, com 27% de bateria. Abri o grupo da família. Nenhuma mensagem nova. Nenhuma pergunta sobre a data de alta. Nada. A última interação ali ainda era a selfie com legenda ensolarada. Solzinho merecido, né? 10 minutos depois, criei coragem e mandei. Recebo alta hoje. Vou sair às 14 horas. Alguém pode me buscar? A mensagem ficou lá, azul, visualizada, mas sem resposta. Fiquei sentado no banco do corredor por mais de 1 hora. Enfermeiras passavam, desejavam melhoras. Um senhor da limpeza me ofereceu água. Um outro paciente com a perna enfaixada disse: você também está esperando a carona fantasma?
Sorri, mas o nó na garganta não dissolveu. Às 15h12, recebi uma mensagem da Bianca. Não era resposta. Era um link do aplicativo de corrida. Use esse cupom, pai. A gente não conseguiu sair daqui agora. Foi tudo muito em cima. A neta pegou uma virose. Eu soube no mesmo instante que era mentira. Porque horas antes ela tinha postado nos stories a menina em uma sorveteria, lambuzada de chocolate. 3 bolinhas no copinho. Férias são sobre isso, dizia a legenda. Eu pedi ajuda para a recepcionista do hospital. Ela chamou o segurança, que me acompanhou até a calçada. Pedi o carro pelo app, com o cupom que minha filha mandou, como se me desse uma medalha por ter sobrevivido. Quando entrei no banco de trás, olhei uma última vez para a entrada do hospital e percebi que estava deixando aquele prédio como entrei, sozinho. O motorista, um rapaz de cerca de 30 anos, olhou pelo retrovisor e perguntou: Alta? Eu apenas confirmei com a cabeça. Ele disse que o pai dele também estava doente. Disse que faria tudo por ele. Me senti ainda menor naquele banco. Um estranho me dizendo aquilo que eu sonhei ouvir da minha filha. O senhor quer parar em farmácia? Ou mercado? Perguntou. Não, respondi. Hoje, só casa mesmo. A viagem durou cerca de 25 minutos. Chegando, ele me ajudou a tirar as sacolas do carro. Recusei por impulso, mas minha perna fraquejou e ele insistiu. Sem problema, seu Jorge, vai com calma. Me desejou boa recuperação e partiu. Fiquei ali parado, com as chaves na mão, olhando a porta como se fosse o portão de um cemitério. Entrei. A casa estava escura. Cheirando aguardado, o sofá, velho companheiro, me recebeu com a aspereza de quem não vê ninguém há semanas. Liguei a luz, a televisão, o ventilador, tudo em silêncio. O ruído do ventilador era quase uma companhia. Deixei as sacolas no chão da sala e sentei. Fiquei ali por um tempo apenas olhando para o nada. Nenhuma notificação nova. Nenhum. Chegou bem? Precisa de ajuda? Tá com comida em casa? Só quando fui tomar meu primeiro comprimido é que percebi. Os remédios estavam em quantidades exatas, controladas. Eu precisaria reabastecer no terceiro dia. E não sabia como sair de casa naquela condição. Liguei para a farmácia e perguntei sobre a entrega. Disseram que fariam, mas que o pagamento teria que ser via link. E meu celular travava ao abrir o aplicativo do banco. Liguei para Bianca, chamou 3 vezes. Ela atendeu. A voz dela tinha fundo de festa, risadas, música. Oi, pai. Rapidinho, tá? Aqui tá barulho. Eu falei com calma. Preciso de ajuda para comprar os remédios. Você pode fazer o pedido. Para mim? E eu transfiro depois? Silêncio. Ai, pai. Agora tá meio complicado. Tá mó confusão aqui. Eu peço amanhã, pode ser? Amanhã. Sempre o amanhã. O amanhã que nunca chega quando é para mim. Desliguei. Peguei papel e caneta. Fiz uma lista do que tinha e do que faltava. Me dei conta que o frango no freezer estava vencido. O arroz no fim. O gás, baixo. O mundo real voltando a me empurrar para um lugar que nem a cirurgia conseguiu impedir. A invisibilidade. No segundo dia em casa, ninguém apareceu. No terceiro, o mesmo. No quarto, Bianca mandou uma figurinha de "Boa semana para todos" no grupo. Eu visualizei, mas não respondi. No sexto dia, César enviou um vídeo de um carro novo. Não entendi se era piada ou provocação. A legenda dizia: "Na luta, mas com fé." O carro era o mesmo modelo que ele sempre quis. Eu sabia porque fui eu quem mandou a tabela FIP uma vez, quando ele me pediu ajuda para planejar o financiamento. Cada dia, o silêncio da minha casa se tornava mais nítido, como se a falta deles fosse se tornando um som. E foi nesse vazio que começou a surgir algo dentro de mim. Não raiva, não ainda, mas uma lucidez cortante, limpa, precisa, como se meu corpo, mesmo frágil, estivesse mais alerta do que nunca. Como se a dor não fosse só física, fosse uma aula, e eu estivesse finalmente prestando atenção. O pedido de Pix viria depois, como um soco, mas a ausência naquele dia de alta, aquele Uber silencioso, aquela porta que se abriu sozinha, aquele comprimido tomado sem ninguém para segurar o copo d'água, foi o verdadeiro divisor de águas. Não era mais sobre a cirurgia, era sobre o que ela revelou. Eles não erraram num momento, eles me abandonaram num processo. E eu anotei tudo. No 7º dia após a alta,
Eu ainda estava com dificuldade para levantar sozinho da cama. Os pontos do lado direito do abdômen ardiam como ferro quente, e o remédio para dor já não fazia o mesmo efeito. Mesmo assim, me obriguei a levantar, vestir a camisa de algodão, calçar o chinelo de couro e ir até a varanda, onde o sol da manhã encostava com leveza nas plantas que eu mesmo regava antes de ficar doente. Sentei na cadeira de plástico e fiquei ali, não esperando, apenas existindo. O telefone tocou no meio da tarde. Era Bianca. A primeira ligação dela desde a cirurgia. Eu olhei a tela por um tempo antes de atender, como quem pensa se vale a pena abrir uma porta que a gente sabe que dá para o vazio. Atendi. Oi, pai. Tudo bem com o senhor? O tom era morno, como quem liga para o técnico da TV, não para o próprio pai em recuperação. Tudo sim, dentro do possível. Foi minha resposta. Seca, mas verdadeira. Ela disse que estava ligando só para dar uma ouvidinha, ver como eu estava, porque César tinha comentado que eu parecia meio triste nas mensagens. Eu respirei fundo. Triste? Eu era anestesiado. Por dentro. A tristeza eu já tinha atravessado. Agora era outro nome, um que ainda não existia no dicionário. Contei que o gás tinha acabado, que o entregador não subiu e eu tive que arrastar o botijão, que um dos remédios estava faltando, que o médico marcou nova consulta para rever o corte que não cicatrizava bem. Do outro lado da linha, silêncio. E então ela falou: pai, o senhor não vai ficar ligando pra gente toda hora, né? É que assim a gente também tá numa correria absurda. César voltou a trabalhar ontem e eu tô resolvendo umas coisas da escola da pequena. Não dá pra ficar toda hora parando tudo, entende? Eu não respondi de imediato. Apenas olhei pra minha perna direita, onde a cicatriz latejava, e pensei na cena. Eu deitado num leito hospitalar, digitando com esforço um pedido de oração no grupo da família, enquanto eles tiravam foto com o pé na areia, e agora eu era o incômodo, o fardo, a interrupção na correria absurda de uma vida confortável que eu mesmo ajudei a financiar. Entendo sim, eu disse. Não se preocupe. E desliguei. Naquela noite dormi mal, não pela dor, nem pelos remédios que me davam náusea. Dormi mal porque a frase dela ficou girando na minha cabeça como um prego dentro de um tambor. Não vai ficar ligando toda hora, né? Aquilo disse mais sobre a nossa relação do que qualquer declaração de amor que ela já tivesse feito. No dia seguinte, decidi não mandar mensagem, não avisar que tive febre, que a ferida abriu um pouco, que o plano de saúde negou a cobertura do curativo especial. Fiquei em silêncio. Queria testar, saber até onde ia o esquecimento. 3 dias depois, nenhuma notícia, nenhuma ligação, nenhuma verificação básica de quem deveria se importar. Fui até o centro da cidade com dificuldade. Peguei um ônibus, lotado, onde ninguém ofereceu o assento. Sentei no meio-fio por 5 minutos até conseguir entrar na farmácia. Comprei o remédio por conta própria. Na fila, uma senhora puxou o assunto. Disse que o filho ligava todos os dias. Já acorda perguntando se dormi bem. Ela disse sorrindo enquanto pagava um chá. Senti vergonha por dentro. E não era minha. Na volta, minha perna inchou. O corte voltou a sangrar. Passei 2 dias com compressa de pano, porque nem isso eu tinha em casa. E mesmo assim, continuei em silêncio. Comecei a escrever. Em um caderno velho que encontrei numa das gavetas da estante, comecei a anotar não os sintomas do corpo, mas os sintomas da alma. Hoje é dia 10. Ninguém perguntou como estou. Ninguém perguntou se comi. Hoje é dia 11. Bianca postou um Reels de maquiagem. Não respondeu minha mensagem de bom dia. Hoje é dia 12. César marcou um churrasco. O mesmo homem que pediu 7.000 dias atrás. Linha por linha, eu criei o meu próprio prontuário. Só que o diagnóstico ali era da ausência. Até que, no 14º dia após a alta, às 20h37, recebo uma ligação. Era César. Atendi. Seu Jorge, tudo bem? Desculpa a demora para ligar. É que, assim, a Bianca disse que o senhor ficou chateado com a última conversa. Mas, pai, o senhor tem que entender que o mundo está muito agitado. A gente também tem problemas, sabe? Problemas. Eu ouvi essa palavra e quase ri, porque problemas, para eles, sempre se resolviam com 2 saídas, meu nome ou meu dinheiro.
Ele falou por mais 2 minutos até que começou a enrolar. Eu já sabia o que viria, e não deu outra. Então, o senhor conseguiu pensar sobre aquele Pix? Era isso. A chamada não era para saber se eu estava vivo. Era para saber se o cofre ainda respirava. Não, eu disse. Ainda não. E desliguei. Na manhã seguinte, fui até o cartório da cidade. Sentei com uma tabeliã que me conhecia há anos, porque uma vez registrei ali uma procuração quando a Bianca ainda era menor de idade. Ela me reconheceu. Seu Jorge, o senhor está diferente. O que houve? Preciso entender como funciona para revogar um documento. Uma procuração. E também queria ver se algum registro recente foi feito em meu nome. Ela buscou os dados. Voltou depois de alguns minutos com um papel na mão. O senhor assinou isso aqui? Peguei. Olhei. Reconheci o nome da empresa. Reconheci o valor, 70 mil goras, um empréstimo, onde eu aparecia como fiador solidário. Olhei a assinatura. Parecia a minha, mas não era. Era cópia, mal feita, feita. Com pressa. Eu nunca assinei isso, disse. Ela me olhou por alguns segundos e respondeu. O senhor não é o primeiro. Voltei para casa sem dizer uma palavra. A chuva começou a cair fina. Fui até a prateleira. Tirei o caderno onde anotava os esquecimentos e abri uma nova página. No topo, escrevi em letras maiúsculas: aqui termina o pai, aqui começa o homem. Porque naquela hora entendi que ser pai não podia mais ser sinônimo de ser explorado, de ser calado, de ser usado como suporte e depois descartado como bagagem velha. Eles queriam distância? Então, agora eu também queria, mas com uma diferença. A minha distância viria acompanhada de documentos. Eles nem imaginavam o que eu estava prestes a fazer. A mensagem chegou num sábado, às 8h42 da manhã. Eu estava sentado na varanda, tomando um café fraco, daqueles que a gente faz com o pó que sobrou do fundo da lata. A perna ainda inchada, o corte ainda aberto, o estômago girando por causa dos remédios. Abri o celular esperando ver o tempo e lá estava. A mensagem. Curta, direta, quase casual. Pai, tá difícil. Se tiver como ajudar, são só 7 mil, Pix mesmo, agradeço. Nem bom dia, nem como você tá hoje, nem precisa de algo para essa semana. Era apenas o valor, a transferência, a urgência que eles nunca tiveram comigo, mas que agora usavam como arma emocional. Demorei para responder. Não por indecisão, mas por estratégia. Sabia que se não reagisse imediatamente, viriam mais mensagens, mais tentativas, mais buracos sendo cavados pela própria ansiedade deles. E eu queria ver até onde iriam. Às 9h10, César me ligou. Não atendi. Às 9h23, Bianca mandou. A gente tá no meio de uma situação tensa. Tenta nos ajudar. A gente resolve depois. Às 10h07 veio a terceira. A pequena tá vendo a gente nervoso, pai. Isso tá afetando ela. Por favor. Usar a neta como escudo foi o erro deles. Porque ali eu soube. Eles não tinham mais limites. Sentei no sofá e peguei meu caderno. Na mesma página onde escrevi "Aqui termina o pai", adicionei mais uma linha. Quem chantageia com o nome da neta não está pedindo ajuda. Está vendendo vergonha. Peguei os papéis do cartório. A suposta assinatura. O contrato de empréstimo. As datas batiam com o período em que estive internado. A falsa assinatura, embora sutil, tinha 2 traços que nunca usei na minha vida. O laço no J e a curva no final do S. Parecia ter sido feita com base em cópias antigas. Eu sabia quem teve acesso a essas cópias. Eu sabia quem assinou, mas naquele momento eu ainda não queria confronto. Queria prova. Queria silêncio. Queria que eles se enterrassem com as próprias palavras. Então, deixei o tempo correr. Não respondi ao Pix. Não mandei mensagem. Não. Atendi ligação. Simplesmente desapareci. Às 14h21, outra tentativa. Pai, me responde. É urgente, a gente resolve depois. Só manda o valor. Às 17h38, Bianca mandou um áudio. A voz trêmula, falsa, irritada. Você sempre disse que era para contar com você. Agora que a gente precisa, você some? Que tipo de pai faz isso? Eu? Ouvi aquilo como quem escuta um estranho falando. Não era minha filha ali. Era alguém que me via como um cartão de crédito vencido. E não como um homem que quase morreu sozinho numa UTI. Que tipo de pai faz isso? O tipo que aprendeu com quem criou.
Às 20h17, recebi um e-mail. Desta vez, assinado por um advogado. Dizia, de forma educada, que Bianca e César estavam enfrentando dificuldades financeiras graves e que qualquer ajuda oferecida pelo Sr. Jorge seria posteriormente regularizada por contrato de devolução. Um e-mail formal, burocrático, quase ridículo. Como se fosse a primeira vez que me pediam algo. Como se os 180 mil da entrada do apartamento, a TV nova, o ar-condicionado parcelado e até o colégio da menina nunca tivessem saído do meu bolso. Mas havia algo naquele e-mail que me interessou. O nome do escritório. Um pequeno detalhe que me fez levantar da cadeira, pegar o telefone fixo e ligar para um conhecido. Um contador aposentado que, anos atrás, trabalhava no setor imobiliário. Perguntei se conhecia o nome da firma. Ele conhecia. Disse que não era a primeira vez, que via o nome deles em documentos estranhos e que, em alguns casos, tinham relação com empréstimos feitos em nome de terceiros. Era a peça que faltava. Na manhã seguinte, fui até a agência do banco, onde mantenho uma conta há mais de 30 anos. Pedi uma cópia dos extratos dos últimos 6 meses. Pedi também acesso ao histórico de operações em que meu nome foi utilizado como fiador. A atendente me olhou com receio. Isso pode demorar um pouco, seu Jorge. Eu disse que esperava. Esperei 1 hora. 2. Sai de lá com um envelope lacrado. Em casa, abri. Ali estava o número do contrato, a data da operação, o nome da empresa credora e o nome do fiador, Jorge Almeida. Assinatura escaneada, não registrada por biometria, sem áudio de confirmação, nenhuma prova de que fui eu. Era fraude. Só que eles não contavam com uma coisa. Minha cabeça ainda funcionava melhor que a de muitos jovens. E agora eu tinha provas. Na segunda-feira, marquei uma consulta com um advogado indicado por um conhecido do hospital. Um homem calmo, da Boismay, minha idade. Leu os papéis, franziu a testa, me olhou e disse: Seu Jorge, isso aqui é sério. Eles podem responder por falsidade ideológica. Isso pode dar cadeia. Eu respirei fundo. Não quero cadeia. Quero justiça. Quero que sintam o que é ser tratado como descartável. Ele me deu 3 caminhos. Eu escolhi o mais longo, o que envolvia notificação judicial, recolhimento de provas, confronto documental, mas também o que me daria mais tempo. Tempo para olhar nos olhos deles quando a primeira intimação chegasse. Na saída do escritório, fui até uma papelaria. Comprei um novo caderno. Na capa escrevi Plano B, porque eles nunca esperaram que eu teria um. E naquele mesmo dia, pela primeira vez em semanas, dormi sem analgésico, porque a dor física passava, mas a lucidez do abandono, essa eu começava a usar como mapa, e eles não faziam ideia do caminho que eu estava trilhando. 2 dias depois de abrir o caderno com a capa Plano B, recebi uma mensagem inesperada. Era da Bianca. Pai, a gente queria te ver. Jantar aqui em casa. Só a gente 3. Pode ser hoje? Sem emojis, sem fírulas, sem menção ao Pix, apenas o convite. Parei por alguns minutos. Eu sabia o que aquilo era. Uma encenação. Um ensaio de aproximação para acalmar o estrago. Ou pior, para tentar consertar a mentira com mais mentira. Mas aceitei. Não por fraqueza, mas porque agora eu queria olhar nos olhos deles, ver se a mentira resistia ao silêncio. Respondi: vou sim. 7 horas. Cheguei pontualmente. Levei comigo a pasta com as cópias dos documentos. Não para mostrar, ainda não, mas para lembrar a mim mesmo, enquanto comia a salada fria, que aquela não era uma família me acolhendo. Era uma plateia fingindo não estar em ruínas. César abriu a porta. Sorriu. Seu Jorge. Que bom ver o senhor. Tava com saudade. A saudade tinha gosto de perfume forte demais. Daquele que tenta cobrir sujeira, Bianca veio logo atrás. Me abraçou de leve. Pai, tá mais magro. Hospital faz isso, respondi direto. Ela forçou um sorriso e me guiou para a sala. A neta estava na casa da avó materna, segundo disseram. Melhor assim, completaram em coro, pra gente conversar com calma. Essa foi a frase que confirmou tudo. Ninguém afasta uma criança para oferecer jantares com calma, a não ser que o menu venha com confissão. Sentamos à mesa.
Salada, arroz, frango grelhado, comida sem sal, conversa com açúcar. Bianca perguntou como estava a minha recuperação. César disse que estava pensando em voltar a estudar. Eu ouvia como quem assiste a um teatro ruim, sem emoção, mas sem piscar. Eles tentavam manter o clima leve, como se nada tivesse acontecido. Até que no meio da segunda garfada veio. Pai, disse César, baixando os olhos. A gente queria te contar o que está acontecendo. Fiquei em silêncio. Ele interpretou como convite. É que, bom, a gente está sendo processado. É por isso que pedimos aquela ajuda. Não queríamos te assustar. Processado. A palavra finalmente dita. Senti o garfo gelar na minha mão. O empréstimo. Lembra aquele que a gente comentou por cima? Aquele da empresa do César? Assenti. Lembrava. Ou melhor, lembrava de descobrir, porque nunca me foi contado de verdade. Então, ela continuou. A gente entrou num negócio que deu errado. E como o seu nome ficou vinculado, eles estão cobrando a gente. Mas vai se resolver. É só questão de tempo. Vinculado. Usaram essa palavra. Como se meu nome tivesse pulado sozinho na papelada. Vocês me colocaram como fiador. Eles se entreolharam. E ali vi o pânico. A linguagem do olho. O suor discreto na testa dele. A boca repuxando dela. Pai, a gente só usou aquela procuração antiga, lembra? Aquela que o senhor deu anos atrás para resolver um negócio do carro. A gente achou que ainda estava válida, que podia usar. A mentira tropeçou nas próprias pernas, porque aquela procuração não dava permissão para empréstimos, só para resolver documentação de veículo, e tinha sido revogada anos atrás. Foi por isso que você não quis ajudar com o Pix? Ela perguntou, como se o problema fosse meu silêncio e não o desvio deles. Eu levantei devagar. Fui até a minha pasta. Tirei a cópia da procuração revogada e coloquei sobre a mesa. Sem dizer nada. Eles olharam. Bianca engoliu seco. César passou a mão na testa. Eu não sabia que estava revogada. Ele disse. Sabia sim, respondi. Porque fui eu quem entregou pessoalmente a nova via no cartório. E vocês estavam lá. Silêncio. Eles não sabiam mais por onde fugir. O jantar azedou. O cheiro de frango com molho ralo foi substituído por um ar espesso, quase visível. Era o cheiro da mentira sendo descoberta. Olha, pai, a gente errou. Admito. Mas não foi por mal. Foi desespero. A empresa faliu, a gente se viu sem saída. E aí? Aí vocês falsificaram uma assinatura, completei. Bianca abaixou os olhos. César tentou argumentar. Foi só uma cópia, pai. Nem foi na má intenção. A frase me atravessou como um bisturi, como se o roubo de identidade fosse apenas um atalho mal calculado. Vocês não me visitaram na UTI, mandaram foto de praia, me mandaram embora do hospital num Uber. E agora, querem que eu assine outro papel? Eles ficaram calados. Vocês sabiam que estavam errados. Só não achavam que eu ia descobrir. Pai, me desculpa. Bianca começou, com a voz finalmente tremendo. Mas eu levantei a mão. Não peçam desculpas. Ainda não. Recolhi meus papéis. A pasta. A raiva contida. E antes de sair, deixei uma frase solta, como quem lança uma carta virada para baixo numa mesa de jogo. A ajuda que vocês querem é a última coisa que vão receber de mim. Saí da casa com o céu, desabando em nuvens baixas. O cheiro da terra molhada era a única coisa real naquela noite. No dia seguinte, voltei ao escritório do advogado. Entreguei os documentos novos, as datas do jantar, as mensagens com o pedido de Pix, o e-mail do advogado deles. Ele olhou tudo e disse, agora a gente formaliza. Eles acabaram de te entregar a peça que faltava. E eu apenas respondi. Eles acharam que me usaram, mas só me ensinaram a parar de ter pena. Dizem que envelhecer é como caminhar por um corredor escuro. A gente vai tateando as paredes, esperando não tropeçar em nada muito duro. Mas ninguém avisa que, em algum ponto, você deixa de ser uma pessoa e vira um caminho. Uma estrada por onde outros passam, te usam, te cruzam, te esquecem. Foi isso que senti ao receber o envelope. 3 dias depois do jantar, o advogado me ligou. Seu Jorge, passe aqui. Temos mais coisa do que imaginávamos. Fui.
Me sentei diante dele como quem espera diagnóstico. Ele colocou os papéis na mesa, um a um, e apontou para o terceiro, como quem revela a última peça do quebra-cabeça. Era um contrato de operação financeira, 70 mil reais, com juros abusivos, vencimento em 90 dias, cláusula de fiador solidário. E ali, na última página, a assinatura, o meu nome, o meu traço. Só que não era meu, não era o J torto que faço desde os 11 anos, nem o A que aprendi a fazer com 3 voltas por insistência da minha mãe. Era uma versão da minha assinatura, falsificada com base em cópias antigas, quase perfeita. Mas quem conhece sua própria escrita sabe. Aquilo era uma máscara. O senhor reconhece essa assinatura? Perguntou o advogado. Reconheço como reconheço uma foto minha em um velório que não fui. Tá lá, tem meu rosto, mas não sou. Ele sorriu. Foi o que eu pensei, porque pedimos perícia particular, e olha isso aqui. Mostrou um laudo preliminar. A curvatura do J não bate. O espaçamento das letras é desigual. O ponto final no Almeida não existe. Na minha escrita. Ela foi reproduzida com base em uma cópia digitalizada de um documento que o senhor usou para assinar a compra de um sofá. Há quase 8 anos. César. Ele quem me levou naquela loja. Foi ele quem segurou a cópia da nota fiscal. Eles usaram minha assinatura antiga. E mais, o contrato foi enviado por e-mail. Não houve reconhecimento de firma, nem chamada de voz, nem validação biométrica. Ou seja, a fraude estava escancarada. Respirei fundo. O advogado me olhou nos olhos. O senhor tem 2 opções. Agora, ou denuncia formalmente e aciona criminalmente os 2, ou usa isso como alavanca silenciosa. Podemos registrar os documentos em cartório, mover uma ação civil de proteção patrimonial e notificar extrajudicialmente, sem chamar atenção. Fechei os olhos. Pensei no rosto da minha neta, na mensagem com o pedido de Pix, na comida sem sal, no Uber do hospital, no "você não vai ficar ligando toda hora, né? Vamos começar pelo silêncio", eu disse. Quero que eles saibam que eu sei, mas sem saber o quanto eu sei. Ele sorriu. Perfeito. E enquanto isso, a gente protege. Tudo. Voltei para casa com o envelope na pasta. Sentei na varanda. Escrevi mais uma linha no meu caderno. Hoje descobri que até minha assinatura tem mais valor para eles do que minha presença. Liguei para o banco. Pedi bloqueio de movimentações em meu nome que envolvam terceiros. Fui até o cartório. Registrei uma carta de próprio punho, onde declaro que qualquer contrato que traga meu nome como fiador deve ser considerado inválido, salvo se assinado presencialmente e com firma reconhecida. A atendente perguntou se era por prevenção ou por algum caso específico. É por fim, eu disse. Fim de um ciclo. Ela não entendeu, mas registrou. À noite abri meu e-mail. Entre as mensagens de cobrança e alertas de spam, estava uma nova mensagem de Bianca. Assunto. Desculpa, pai. Abri. Era curta. Sei que erramos, mas foi por desespero. A gente achou que o senhor ia entender. Ainda dá tempo de resolver. Por favor, me responde. Não respondi. Deixei ali, marcado como não lido. Na manhã seguinte, César me ligou. 2 vezes. Depois mandou áudio. Seu Jorge, estamos preocupados. Não some. A gente precisa da sua ajuda. Descobrimos que o senhor foi no cartório. Foi o gerente do banco que comentou. A voz dele tinha um tom mais baixo, quase trêmulo. Pela primeira vez, soava genuinamente nervoso. A ficha tinha começado a cair. Fui até o jardim da frente, onde ainda resistia uma pequena roseira que minha falecida esposa plantou anos atrás. Cortei uma das flores. Coloquei num copo com água na sala. Olhei para ela e sussurrei. Você sempre disse que o silêncio era mais forte que o grito. Acho que agora eles vão entender o que você quis dizer. Naquele mesmo dia, deixei uma cópia do laudo da perícia com o advogado e pedi que ele preparasse uma carta de advertência, formal, registrada, mas sem envio. Ainda não. Quando eu disser, você entrega, falei. Ele perguntou, e quando o senhor vai saber que é? A hora? Respondi. Quando eles começarem a implorar pelo que nunca ofereceram, verdade. À noite, Bianca postou uma foto da neta com a legenda.
Dias difíceis, mas seguimos firmes. Um comentário chamou minha atenção, de uma amiga dela. Vocês vão sair dessa. Família é tudo. Família. A palavra jogada como uma almofada, bonita sobre um sofá podre. Fechei o celular, me deitei e dormi como há semanas não dormia. Porque agora eu sabia. O documento que eles falsificaram era exatamente o que iria destruí-los, e eu só precisava esperar. Voltei ao cartório numa manhã de segunda-feira, com um envelope marrom sob o braço e o mesmo caderno onde anoto tudo que minha memória se recusa a esquecer. Não fui lá para reclamar, nem para me vingar. Fui para selar, diante de um carimbo, que meu nome não seria mais um brinquedo nas mãos de quem se esqueceu o que é gratidão. A funcionária que me atendeu se chamava Rosilene. Tinha cabelo preso num coque e olhos de quem já tinha visto mais confusão em assinatura do que a maioria dos juízes. Me recebeu com educação, perguntou como podia ajudar. Quero registrar uma escritura de proteção patrimonial. E também consultar se existe mais algum documento recente emitido com meu nome sem minha ciência. Ela assentiu, pegou meu RG, pediu para aguardar. Enquanto isso, sentei na cadeira de plástico perto da parede onde ficava o bebedouro e fiquei observando as pessoas entrarem e saírem. Vi um rapaz registrar a compra de uma moto. Um casal jovem discutia baixinho sobre um contrato de união estável. E eu ali, um homem de quase 70, querendo apenas que ninguém mais mexesse onde não devia. 40 minutos depois, ela voltou com uma pasta fina e me chamou para uma sala lateral. Sentamos frente a frente, ela abriu a pasta, passou 2 folhas para o lado e colocou a terceira sobre a mesa virada para mim. Seu Jorge, o senhor já viu isso aqui? Olhei e não reconheci de imediato. Era uma autorização de uso de bens, móveis, no caso, um carro. Um veículo que eu vendi há 5 anos, mas que ainda constava como co-titular. Bianca e César tinham feito uma nova movimentação com o carro, usando a antiga documentação, como se eu ainda fosse responsável por ele. A assinatura aqui parece a sua, mas tem algo estranho no traçado. Vê aqui? Ela me mostrou o detalhe. A data escrita com outro tipo de caneta. O nome com uma pressão diferente. E o ponto do J que nunca fiz na minha vida. Fizeram de novo. Eu disse. Estão acostumados. Ela não reagiu. Apenas me olhou com a calma de quem já tinha visto aquilo antes. O senhor não é o primeiro, seu Jorge, mas é um dos poucos que vem aqui antes de ser engolido. A frase dela ficou pairando no ar como um alerta disfarçado de gentileza. Engolido. Por filhos, por herdeiros, por quem acredita que velhice é sinônimo de esquecimento ou de submissão. Ela fechou a pasta, pegou uma nova folha e disse: podemos iniciar um processo de proteção de patrimônio com cláusula de impenhorabilidade. Isso impede que qualquer bem em seu nome, inclusive com participação parcial, seja usado sem sua anuência. Mas precisamos registrar com firma reconhecida e protocolo duplo. Eu assenti. Ela digitou por quase 20 minutos. Me entregou o documento. Li com atenção. Ao final, assinei com minha letra firme, sem tremor. A mesma letra que Bianca achou que podia copiar. Carimbaram, arquivaram, digitalizaram. Agora está protegido, ela disse. Qualquer movimentação que tentarem fazer em seu nome vai gerar alerta. E se insistirem, o senhor já tem base para abrir processo criminal. Agradeci. E antes de sair, perguntei: a senhora já viu muitos pais nessa situação? Ela hesitou. Depois disse: mais do que deveria. Alguns choram, outros assinam com medo, poucos escolhem reagir. Saí dali diferente. Não mais como alguém esperando justiça, mas como alguém construindo justiça com cada carimbo. Fui até a padaria da esquina. Pedi um café. Abri meu caderno. Escrevi: hoje, meu nome virou muralha. E quem tentar invadir vai sentir o peso da própria ruína. Voltei para casa de ônibus. Na volta, recebi uma mensagem de Bianca. Pai, por que você foi no cartório? O que você está fazendo? Não respondi. 2 horas depois, outra. Você não vai fazer isso com a gente, né? A gente só estava tentando sobreviver. Não responder era a parte mais difícil, porque o silêncio, quando verdadeiro, grita dentro da gente antes de ecoar no outro. Mas eu me mantive calado, porque agora cada resposta seria uma ação.
e não mais uma justificativa. À noite, César me ligou. A voz já não tinha desculpa, tinha desespero. Seu Jorge, a gente está recebendo um comunicado do banco. Dizem que vão abrir investigação. Dizem que podem acionar judicialmente. Pai, fala comigo. Pelo amor de Deus. Você lembra da assinatura? Perguntei. Ele ficou em silêncio. Lembra de quando me disseram: você não vai ficar ligando toda hora, né? Silêncio de novo. Agora, quem vai ficar sem resposta são vocês. E desliguei. Na manhã seguinte, o advogado me ligou. Seu Jorge, chegou a hora. A carta extrajudicial está pronta. Podemos enviar hoje. Eu perguntei: quantas páginas? 6. Boa. Que sintam o peso de cada linha. Quer que eu envie agora? Não. Mande amanhã. Dia do aniversário da Bianca. Ele hesitou. Tem certeza? Absoluta. Vai ser o único presente que ela vai receber de alguém que ainda tem memória. E então, fechei o caderno. Coloquei na gaveta. Tranquei. Porque agora, a próxima página seria escrita na mesa do juiz. Na manhã do aniversário da Bianca, acordei antes do sol. Fiquei de pé na cozinha, ouvindo o som da chaleira esquentando água, como se aquilo fosse um ritual sagrado. O mesmo chá amargo de todos os dias, a mesma cadeira de plástico da varanda, a mesma dor nos ossos, agora anestesiada não por remédios, mas pela convicção. Eu não era mais o homem que saiu do hospital num carro de aplicativo com sacolas de plástico e um corte aberto no abdômen. Era outro, um que aprendeu, em silêncio, que às vezes a dignidade não se grita. Se carimba, às 9h03, enviei uma mensagem para o advogado com apenas 2 palavras. Envie agora. Às 9h06, ele respondeu. Feito. Entregue com aviso de recebimento. Digital. Bianca completava 35 anos naquele dia. E o presente que recebeu foi a carta. 6 páginas. Registro cartorial. Comprovantes anexos. Detalhamento da falsificação de assinatura. Cópias dos contratos. Notificação de abertura de processo civil e sugestão de conciliação com reparação moral e financeira. Formal, fria. Legal. Às 9h34 o telefone tocou. Era César. Não atendi. Às 10h07, Bianca ligou. Também não atendi. Às 10h21, chegou a primeira mensagem dela. Pai, o que é isso? No meu aniversário? Isso é crueldade. Crueldade. A palavra bateu, como vento fraco numa porta já aberta. Pensei em responder. Crueldade foi você ignorar minha mensagem na UTI. Crueldade foi me mandar embora com um cupom de corrida. Crueldade foi usar o nome da neta para tentar me comprar de novo. Mas não escrevi nada, porque não precisava. A resposta já tinha sido enviada, impressa, selada e protocolada. E agora, ela não podia ser deletada do grupo de WhatsApp, nem ignorada com um emoji. Às 11h50, recebi uma notificação de recebimento confirmada. E uma segunda, logo depois. O destinatário abriu o documento. Imaginei a cena. Bianca sentada na mesa da cozinha, com o café esfriando ao lado, lendo cada linha com os olhos se dilatando. César por trás, roendo a unha, tentando entender se aquilo era só uma ameaça ou o início do fim. E eram as duas coisas. Às 13h12 veio a mensagem dele. Seu Jorge, precisamos conversar. Isso vai destruir a nossa família. Família. Mesma palavra que foi usada tantas vezes como escudo, como desculpa, como chantagem emocional. Agora aparecia de novo, mas já não me causava impacto. Família é quem cuida, quem protege, quem visita, quem segura a mão. Não quem falsifica a assinatura e some até precisar de um Pix. Respondi pela primeira vez em semanas. Agora quem vai fazer um pedido sou eu. E aguardei. Eles responderam às 14h47. Claro, o que o senhor precisar. Era automático. Reflexo de quem está acostumado a obedecer quando a corda encosta no pescoço. Mandei então um único anexo. Um PDF com o título Cláusulas para possível suspensão do processo. Lá dentro, 3 itens. Reconhecimento por escrito da fraude. Assinado por ambos. Confirma reconhecida. Devolução imediata de todos os valores vinculados ao empréstimo, com meu nome. Com extrato bancário comprovando a origem dos fundos. Sem recursos de terceiros. Carta pública de retratação
com a assinatura dos dois, entregue pessoalmente, reconhecendo os abusos cometidos e se comprometendo a jamais usar minha identidade novamente para qualquer fim. Simples, sem chantagem, sem pedido de desculpas baratas. Apenas verdade, papel e carimbo. Às 16h21, recebi nova ligação. Recusei. Às 17h, o advogado me ligou direto. Seu Jorge, eles receberam um anexo. Estão em choque. Disseram que nunca imaginaram que o senhor fosse levar isso tão longe. Respondi com a calma de quem não precisa mais provar nada. Eles sempre pediram. Agora vão aprender a responder. Naquela noite, o céu ficou limpo. Sentei na varanda com uma manta nos ombros e o caderno no colo. Escrevi. Hoje fui chamado de cruel por proteger meu nome. Isso diz mais sobre eles do que sobre mim. Às 20h37, recebi a última mensagem do dia. Bianca, com voz de áudio embargada, disse: Pai, você mudou. Não é mais aquele homem. Doce, aquele que perdoava tudo. Sim, eu mudei. Porque o doce, quando ignorado, azeda. E o silêncio, quando amadurece, vira justiça. Na manhã de quinta-feira, acordei com o céu fechado. O tipo de dia que parece anunciar chuva antes mesmo da primeira gota cair. Abri a janela e senti o vento cortante de agosto. Fiz meu chá como de costume, vesti meu suéter velho e sentei, à mesa com a serenidade de quem não devia mais nada a ninguém. Tudo o que havia para dizer já estava dito em papel timbrado. Tudo o que havia para cobrar já havia sido registrado com firma reconhecida. E tudo o que havia para perdoar já não morava mais em mim. Às 09h11, ouvi a campainha. Não toquei o interfone. Levantei devagar, como quem já sabe o que vem. Pela fresta da cortina, vi a cena. Bianca e César parados na calçada. O rosto pálido dela, os olhos fundos dele. E atrás, subindo os 2 degraus da entrada, o oficial de justiça. Esperei a batida. Ela veio. 3 toques secos com autoridade. Abri a porta. Seu Jorge Almeida? Sou eu. Ele me entregou o envelope. Eu assinei a prancheta. Ele agradeceu com um leve aceno, virou as costas e saiu. Bianca olhava para mim como quem encara um espelho rachado. Ainda esperava ver ali o reflexo do pai de antes. Aquele que segurava as contas, os berros, as decepções, e sempre sorria no Natal. Mas aquele pai tinha sido enterrado na UTI, no mesmo leito onde mandei a mensagem que nunca teve resposta. César foi o primeiro a falar. Seu Jorge, a gente não sabia que o senhor ia mesmo levar isso adiante. Ficamos em silêncio por segundos longos demais. Bianca então deu um passo à frente. Pai, a gente já perdeu tudo. Estamos vendendo o carro. O banco congelou nossas contas. E agora isso. Ela ergueu o envelope. Isso é o quê? Uma vingança? Respirei fundo. Olhei nos olhos dela. Não é vingança. É conclusão. Ela franziu a testa. Conclusão do quê? Da história que vocês começaram quando ignoraram meu pedido de ajuda. Quando transformaram meu nome em garantia de luxo. Quando escolheram praia ao invés de presença. O que vocês estão sentindo agora é só a resposta daquilo que me fizeram viver em silêncio. Ela chorou. Pela primeira vez, sem pose, sem maquiagem. César olhou para o chão. Murmurou algo que não entendi. Talvez fosse arrependimento. Talvez fosse só medo. Pai, a gente tá morando de favor. A pequena tá perguntando onde é a casa dela. A escola já ameaçou cortar a matrícula. Ela tirou uma folha dobrada da bolsa. Essa é a carta que o senhor pediu. Tá assinada. Com tudo o que queria que a gente admitisse. Pode cancelar o processo agora. Por favor. Peguei o papel. Li a primeira linha. Reconhecemos, sem qualquer dúvida, que utilizamos o nome do Sr. Jorge Almeida em documento oficial sem sua permissão, resultando em prejuízo e constrangimento moral irreparável. Era exatamente o que pedi, mas faltava uma coisa. E a retratação pública? Bianca hesitou. Pai, isso vai destruir a nossa imagem. Interrompi. Vocês destruíram a minha. Com silêncio, com desprezo, com manipulação. Agora vão reconstruir a de vocês com verdade. Ela respirou fundo. César sussurrou um ok. Ela assentiu. Vamos fazer. Hoje mesmo. Não sorri. Não abracei. Não ofereci café. Apenas disse, quando publicarem,
Eu cancelo. E fechei. A porta, à tarde, recebi o link. Era um post conjunto nos 2 perfis, sem drama, sem disfarce. Apenas a verdade. Erramos com quem nunca deveria ter sido ferido. Usamos o nome do pai da nossa filha como escudo para a irresponsabilidade. Falsificamos, omitimos, fugimos. E agora? Estamos aqui pedindo perdão, mas também reconhecendo que perdão não se exige. Se espera. E se merecer. Jorge Almeida é nosso pai, nosso exemplo. E a única razão de ainda termos qualquer chance de aprender. Hoje nossa dívida não é financeira, é moral. Os comentários se dividiram entre apoio e julgamento. Eu não, e todos. Apenas os que me importavam. Um dizia, é raro ver alguém admitir isso. Espero que se curem, mas que ele nunca mais se sinta sozinho. Desliguei o celular. Voltei à varanda. Escrevi no meu caderno. Hoje, minha ausência se fez ouvir. Na manhã seguinte, fui ao escritório do advogado. Pode encerrar. Suspenda o processo, mas mantenha tudo arquivado. Tudo. Ele me olhou com respeito. Posso perguntar por quê? Porque quem esquece o que viveu está sempre pronto para ser enganado de novo. Assinei o termo. Entreguei. E saí. No caminho de volta, comprei uma planta nova para a varanda. Uma orquídea pequena. Coloquei na mesa com um cartão. Paz. A flor que só cresce onde não há mais expectativa. Dias depois, Bianca veio me visitar. Sozinha. Trouxe pão, trouxe leite. Sentou na varanda comigo. Não chorou. Não insistiu. Só me olhou e disse, pai, obrigada por não ter me deixado continuar sendo a pessoa que eu estava me tornando. Eu não respondi. Apenas fiz café. Servi em silêncio. E deixei ela ficar. Mas não abri mão da distância, da clareza, nem da memória. Porque às vezes, a maior herança que um pai pode deixar é ensinar que nem todo amor sobrevive a qualquer preço.